Uma aula sobre beach tênis. A conversa com o Fabrício Neis foi incrível sobre um esporte que é o hype do momento e a gente tem certeza que vai perdurar por muitos e muitos anos. E o que a gente aprendeu? Como é que a gente montou o mapa mental do beach tênis? Bom, começamos falando que é um esporte que alterou a paisagem de várias cidades do Brasil e do mundo. E o dado é fatídico nisso. Em 2019, nós tínhamos entre 2.500 e 3.000 quadras espalhadas no país. Logo depois da pandemia, em 2021 já eram 6.000 quadras. Passando para 2023, o número é de 9.000 quadras. E hoje, atualmente, 2025, a estimativa é que nós temos mais de 11.000 quadras de beach tênis espalhadas no país. E isso faz com que seja um ecossistema que movimente muito dinheiro. E a cifra gira em torno de 600 milhões de dólares a 800 milhões de dólares anualmente, só o beach tênis. Mas não é por ser um esporte simples. Tem um motivo, tem um porquê houve esse boom. E aí eu trouxe duas questões que talvez sejam bastante interessantes para a gente entender esse fenômeno. O primeiro é exatamente o de recompensa imediata e dopamina. O que eu estou falando com isso? Que a curva de aprendizado do beach tênis ela é muito rápida e gera muita gratificação instantânea. Isso faz com que haja muito engajamento de novos praticantes. E a gente tem também o ambiente, que é o novo happy hour das pessoas, né? É um ambiente descontraído e tornou uma poderosa ferramenta justamente de networking e de socialização. Então olha que interessante como a gente pode utilizar o esporte também para outros fins. E vamos pensar um pouquinho sobre a ciência por trás desse esporte. Falando da ciência dele, a gente tem uma biomecânica que é feita na areia. E esse solo instável, ele fortalece muito os músculos estabilizadores, reduzindo bastante o impacto em articulações de membros inferiores. Então as pessoas se sentem mais confortáveis em justamente praticar esse esporte nesse ambiente de areia. Outro ponto interessante é a eficiência sobre a força. Faz com que pessoas mais velhas, com mais técnica, consigam jogar com pessoas mais novas, com mais vitalidade, com mais força, mais potência, tornando mais democrático o esporte. E por fim, a técnica correta que vai garantir longevidade das pessoas no esporte. Então, pessoas com boa técnica, a gente vê com 70 a 75 anos se divertindo na quadra de beach tênis, justamente porque o movimento certo, ele previne essas lesões que podem vir a ocorrer. E a gente acabou conversando aqui com quem? Com o cara que teve a famosa vantagem do pioneirismo, a vantagem do pioneiro, que é o Fabrício Neis, que é um cara que estava entre os 100 melhores no ranking mundial do tênis e transitou, pivotou sua carreira para começar a olhar para o beach tênis. E essa visão dele foi justamente o que garantiu o sucesso dele e tornou ele um dos 12 melhores jogadores de beach tênis do mundo. E é bastante interessante. Mas dentro desses números todos que eu falei, da mudança de paisagem, das conquistas do Fabrício, a gente pergunta aquela velha frase famosa, né? O beach venceu? Bom, para o beach vencer, ele ainda tem que escalar alguns degraus dentro dessa história do esporte. E talvez eu traga alguns interessantes para a gente aqui. Talvez o primeiro degrau seja a profissionalização da base e a educação de treinadores. Por quê? Porque o futuro do beach tênis ele exige justamente essa separação clara entre o lifestyle e o alto rendimento. Outro ponto interessante também é o foco no rigor técnico e na longevidade do praticante. A consolidação desse esporte ele vai exigir uma atenção especial na técnica e na prevenção de lesão, justamente para esses praticantes jogarem por mais tempo e perpetuar o esporte. Outro ponto interessante também é o estabelecimento de um legado, de uma metodologia. Então deixar uma metodologia, uma cultura, uma estrutura institucionalizada para que outros praticantes, os novos jovens praticantes, possam vir a desenvolver o beach tênis. E tenho certeza que com essa construção, o beach vai realmente vencer e perdurar por muito tempo nas quadras das cidades. Então essa aula foi interessantíssima, aprendemos sobre esse esporte novo, mas que já virou febre no Brasil e que daqui a pouquinho está tomando as quadras do mundo inteiro. Então assista a gente no próximo episódio em mais uma aula de Uma Aula Sobre.